preocupo todos os anos se alguma coisa sai errada. Nunca sai. Primeira classe. Oferecimento Cointreau. Vocês conhecem Cointreau, não? Experimente Cointreau com gelo, o drink mais famoso hoje na Europa. E Chevrolet e seus concessionários. Qualidade Ford, a poderosa diferença. Desejo, sedução, prestígio. Só um carro traduz essas palavras. Ford Del Rey 85. Questão de requinte. Nós vamos trazer qualquer dia desse aqui, Dona Alzira do Amaral Peixoto, filha do ex-presidente Getúlio Vargas, que está sendo revivida aqui em São Paulo em alguns momentos da sua vida, da vida do seu saudoso pai, pela atriz Ana Maria Dias, numa versão teatral, Um Tiro no Coração, que está sendo representado no teatro aqui em São Paulo. Aliás, eu queria consultar aqui a minha memória eletrônica e perguntar à Ana Maria como é que ela se sentiu, como é que ela se sente vivendo no palco Dona Alzira Vargas. É uma personagem muito forte. É muito bonito e muito emocionante para mim estar fazendo a Alzira Vargas na peça Um Tiro no Coração. Sabe, eu realmente já fiz muitas peças, fiz muitos trabalhos que têm me emocionado, mas esse trabalho, sobremaneira, tem me emocionado todas as noites, porque é um personagem muito bonito. É um personagem... A Alzira Vargas foi a filha favorita do Getúlio Vargas e ela herdou do pai a paixão política. Ela ficou ao lado do pai nesse governo, esse governo onde ele foi eleito pelo povo. A peça aborda esse período, né? De 3 de outubro de 1950 a 24 de agosto de 1954. E mostra esse companheirismo, esse amor, essa paixão política pelo governo do pai, pelo pai, de uma maneira muito bonita. O Oswaldinho, nosso querido amigo, eu chamo de Oswaldinho, que é muito querido, ele foi muito feliz na elaboração da personagem. E eu me sinto muito feliz fazendo a Alzirinha Vargas. Gostaria tanto que ela fosse assistir a peça. E você disse que ela vem aqui ao seu programa. Então, se ela vier aqui ao seu programa, eu gostaria muito que ela fosse assistir. E eu tenho certeza que aí eu vou me emocionar muito mais ainda fazendo a Alzirinha. Dona Alzira, estão feitos aí os dois convites. Um gestor de um setor público em São Paulo me dizia recentemente o seguinte, que ele é constantemente convidado para ir para o interior, se pronunciar sobre este ou aquele assunto numa Câmara Municipal, para o prefeito, para associações, e que o repertório dele já está um pouco gasto. Então que ele comprou um exemplar dos discursos parlamentares do senhor Carlos Frederico Werneck de Lacerda, o ex-governador e jornalista Carlos Lacerda, e de vez em quando ele dá uma olhadinha no caminho, né? Ele vai para a cidade do interior, dá uma olhadinha, tira aquela parte de pau assim no governo e fica com algumas frases montadas do Carlos Lacerda. Uma sugestão para os dois presidenciáveis, dar uma lida em alguns dos discursos de campanha do ex-presidente Getúlio Vargas. Porque os dois candidatos estão tão desatualizados com relação à atualidade brasileira que mais 20 ou 30 ou 40 anos de desatualização não vai acrescentar nada aos seus discursos atuais. Estamos gerando de São Paulo para todo o Brasil pela Rede Manchete de Televisão, o programa Frente a Frente.
Sábado, dia 17, estreia na Rede Manchete Agricultura de Hoje. Uma série de 14 programas onde você vai conhecer as oportunidades de investimentos na agroindústria brasileira. Agricultura de Hoje. Um mundo de bons negócios para o empresário. Estreia sábado, dia 17, meio-dia. E no primeiro programa, aprenda a ganhar dinheiro com a cana-de-açúcar. Confortáveis e bonitas, as poltronas reclináveis Probel têm duas cores modernas, agora de 800 por 600 mil. Esta é a nova linha Rei de estofados Pedroso para 85. Em couro sintético envelhecido, tem modelos exclusivos desde 1.100.000. Carpete Tapeflex Zelo, agora 6.500 o metro. Carpete Majestic é 6.000 o metro. Colchão Probel dupla face solteiro de 300 por 200 mil. Colchão Anatom Luxo casal de 500 por 300 mil. Pedroso Alexandre Gutierrez 200 Curitiba. Liberato Bittencourt 293 Florianópolis. Nesta quarta, Viver a Vida. Último capítulo. Filho, numa delegacia. Ah, isso é um procedimento comum. Em qualquer caso tem. Ele não está sendo acusado de nada? Você não disse que não ia ter ninguém? Viver a Vida. Último capítulo. Nesta quarta, 9h15 da noite. E no feriado, a reapresentação especial. Oferecimento: quando você compra um produto Valita, você recebe a maior garantia que um eletrodoméstico pode oferecer. A qualidade Valita. Bem, você aí no Rio de Janeiro poderá ver esse rosto bonito, simpático da Lilian Priest na feira de informática que está se realizando aí, e vai até o dia 11, no Rio Centro. Assunto de computação. A Lilian Priest é intérprete, tradutora, escritora e professora de línguas. Depois de seguir um caminho normal, dentro de uma família rígida aí, tradicional, sabe? Ela agora passou a ter, depois de ter filhos, o que é uma novidade, porque ela está mocinha, passou a ter contato com o computador. E a sua primeira atitude foi de receio, mas depois chegou à conclusão de que era o futuro chegando ao presente. São palavras próprias da Lilian. E ela está aí no Rio de Janeiro exatamente lançando este livro que você vai ver agora aí. O choque pessoal do computador. Você vai no Rio Centro, vai encontrar com a Lilian, conversar com ela, vai comprar o livro e ela vai dizer para você agora como é que foi o contato. Como é que foi o seu contato com o computador? Como é que você chegou a esse livro que está aqui? Bom, no começo foi terrível porque eu senti o que todo mundo sente, que eu imagino que a maioria das pessoas sinta, é aquela sensação de se sentir ignorante, né? Porque dá medo, a gente não sabe como compreender um processo que uma criança de 5 anos compreende, e a gente não sabe como superar esse impasse. Eu que era intérprete, trabalhava como professora de línguas também, eu vi aquela coisa do sujeito que não consegue se comunicar porque não sabe falar a língua que o outro está falando, né? Como intérprete, eu tentava interpretar o que eles estavam dizendo. E aí eu olhava para o computador e dizia, mas eu tenho que dar um jeito de interpretar essa linguagem, o que significa essa máquina que me assusta tanto. E parecia realmente que as pessoas diante do computador, do microcomputador, né? Eu falo do micro, que é aquele que a gente tem acesso agora nesses últimos anos. Não falo dos grandes computadores, que aí já é uma outra coisa. Eu percebi que essas pessoas se comportavam exatamente como os meus alunos de língua estrangeira na hora de se comunicar, né? A pessoa sabe muito bem inglês, conhece verbo, conhece gramática, mas na hora de falar, de se expressar, não abre a boca. E era a mesma coisa comigo. Eu sabia que o computador era uma coisa importante, que estava realmente revolucionando a nossa sociedade, falava da era da informática, sociedade da informação, pós-industrial, né? Li aqueles livros aí, o Alvin Toffler, Terceira Onda. Choque do Futuro. Choque do Futuro. Acho até que, de alguma forma, ele me influenciou um pouquinho na escolha do título. E aí eu comecei a tentar trabalhar em cima dessa teoria, uma teoria de linguística, tentando fazer uma analogia entre a pessoa diante de um computador e diante de uma língua estrangeira, em termos de comunicação, a língua para se comunicar, não em termos de estrutura gramatical formal, né? E em cima disso eu comecei a trabalhar e usar as mesmas técnicas que eu usava, que eu aprendi nos cursos que eu fazia de aquisição de segunda linguagem,
E em cima disso saiu essa tese de linguística e o livro que está aí. Tá bom. Você diz que se assusta, você fala muito em se assustar com o computador. As pessoas se assustam com o computador. Será que é porque o computador é meio humano, assim, tem algumas características que surpreendem por isso? Claro. Bom, eu acho que sim, eu senti isso, eu não sei se todo mundo, mas eu suponho que sim, porque a máquina, de um modo geral, nos assusta, é claro. Mas uma máquina que tem características pseudo-humanas, porque ela aparentemente fala, ela aparentemente pensa, que não é verdade, porque o computador não pensa. A gente é que pensa que ele pensa. E o computador, ele não faz nada que a gente não faça. Ele simplesmente faz mais bem feito, de uma forma mais racional, mais rápido. O problema do computador é o tempo. Ele faz o que o homem faz, só que muito mais rápido. Não há nada que um computador faça que não possa ser feito com lápis e papel. O computador não muda nada que existe no universo. Ele dá rapidez, né? Exatamente. Sistematização. Eficiência, né? Mas ele realmente não é humano. E a gente tem aquela sensação, eu me lembro que a primeira vez que eu tive que chegar perto de um computador, e aí eu vi na tela, eles tinham programado, justamente para conseguir que o público chegasse mais perto do computador, era um programinha onde a pessoa, na tela ele via uma perguntinha do tipo, qual é o seu nome? E aí ele tinha só que digitar o nome. E todo mundo gosta de ver o próprio nome na tela, acha que está se comunicando com a máquina, né? Aquela coisa da interação que o computador propicia. Aí eu cheguei lá e eu fiquei toda atrapalhada, eu me sentia completamente desajeitada. Era uma coisa tão simples, digitar meu próprio nome, parecia uma coisa tão complexa. Eu acho que tudo que a gente não conhece na vida, a gente tem medo. Então eu achei que esse meu livro podia justamente ajudar as pessoas a perderem um pouco desse medo e trazerem o computador pessoal para o campo da cultura geral. Porque, na verdade, não é um problema de... Não é só comprar ou não comprar o computador. Que todo mundo me pergunta, mas compro, não compro, que marca, por quê? Tudo bem, isso também a gente pode até conversar. Mas, basicamente, é a cultura geral. O computador faz parte da nossa sociedade. E no Brasil, que já existe toda, até a política de informática, é importante que as pessoas entendam, mais ou menos, do que estão falando, do que os jornais estão falando. É um começo. Por exemplo, essa nova lei de informática vai ajudar a gente aí, não? Bom, eu acho que não existe lei que ajude todo mundo. Sempre tem uma lei que, não é, o bandido vai preso, não vai preso, com a pena de morte, a gente pode ficar discutindo aí até amanhã. Mas eu sou uma otimista, então eu só vou encarar o lado positivo para o Brasil. E é evidente que, do ponto de vista de recursos humanos, para os brasileiros, essa lei ajuda muito. Tanto é que eu sou brasileira e pude criar uma coisa brasileira, coisa que ninguém criou, o meu livro, né? Tanto que o título dele, que é Personal Computer Shock, o choque pessoal do computador, ele vem nas duas línguas, uma não é tradução da outra. Ele foi concebido por uma brasileira, para brasileiros, esse livro só serve para os brasileiros, eu escrevi para brasileiros. E foi uma coisa que surgiu justamente porque eu tenho essa oportunidade de, no Brasil, criar alguma coisa. E eu acho que essa lei de informática, com todos os defeitos e virtudes que tem, não há dúvida que ajuda muito que as pessoas criem coisas novas. Olha, que uma das coisas que se diz muito no Brasil, porque no Brasil as pessoas vão repetindo aquilo que vão ouvindo. Ninguém pensa, coisa e tal. É o problema do George Orwell, né, que escreveu em 1984, que o mundo ia acabar, ia ser comandado por um grande ditador. Esse ditador ia instrumentalizar o seu mando, o seu poder, através de aparelhos que seriam semelhantes ao computador. Então, dizendo que o computador vai acabar com a nossa privacidade. Né? A maioria das pessoas fica preocupada. Poxa, coisa e tal. Eu, por exemplo, não tenho vindo um problema, eu não tenho nada a esconder. Né? Eu só venho de terno e gravata aqui, porque parece que é um negócio que nesse verão também eu vou acabar com isso. Eu não sei por quê. Você tem que vir de terno e gravata na televisão. Se o padre colocar na paróquia do interior, mulher não pode entrar de calça comprida, certo? E o homem tem que vir de terno e gravata, buscando, mas olha, o padre está discriminando. Quer dizer, então, se na casa de Deus, o sujeito não vai de terno e gravata, que a maioria não vai, em certos setores é uma liberalização, né? Porque na casa de Deus, do meu Deus, a gente não entra de terno e gravata, até porque Deus não está preocupado com isso. Ele colocou as andorinhas aí, os pássaros, né? E todos eles estão muito mais bem vestidos do que Salomão em toda a sua plenitude, né? Então eu confio no taco. Então, agora a televisão tem que vir de terno e gravata aqui, essa coisa de pendurada aqui. Você está muito elegante. Pose, não, você tá elegante. A televisão brasileira é 3x4. Sabe aquele retratinho que você tira? A televisão brasileira é 3x4. O cara senta, eles fazem maquiagem no cara, o cara estufa o peito, respira profundamente
Aí o cara fala, vai! Aí ele disse, boa noite. Hoje o presidente João Figueiredo... Quer dizer, isso não é humano, isso é nem um computador. Exato, Eu sei que não vive assim. E a pose, não era a pose. O ângulo favorável assim, fundo, né? Uma coisa, como se a televisão fosse uma coisa que não fizesse parte da vida das pessoas, né? Fosse uma coisa assim que... E tem gente, o cabelo tá bom ou não? Passa uma água, Gumex, tá bom? Tudo bem? O cara, aí, por isso que tem gente aí com 60, 70 enganando com um cara de 25 aí, né? Então, televisão faz parte da vida hoje das pessoas, como o computador muito bem vai fazer. Uma pessoa me afiançou recentemente, falou, Ney, dentro de 3 meses o computador vai ser uma coisa muito popular nas casas do Brasil. Então eu estou aguardando. Aliás, quem me disse isso foi o atual presidente da Caixa Econômica Estadual de São Paulo, que é um extraordinário economista, professor da USP, que é o professor Marcos Fonseca. Já está mais ou menos, a coisa vai muito mais rápido do que a gente pensa. Agora, vamos falar da privacidade. Da dos outros, que a minha vida é um livro aberto. Tudo bem. Bom, é um assunto muito polêmico, é claro. E a gente pode falar do computador. Eu falo no meu livro do microcomputador. Né? A diferença entre o microcomputador e aquele computador grande é que o microcomputador ele é um computador que tem um preço acessível. Né? Ele surgiu depois que apareceu o microprocessador, porque todo computador funciona, quer dizer, em palavras mais, fazendo a coisa mais simples, ele funciona graças à existência de um componente eletrônico que é o processador. Quando conseguiram inventar o micro, que é aquele pequenininho que vai dentro do chip, aquela coisa tal, que é realmente muito mais barato, então aí apareceu o pequeno computador. No caso do Orwell e do controle do cidadão através da informação sobre ele, eu não sei muito bem como é que a gente pode... Eu tenho uma visão da coisa que é mais ou menos com relação ao Orwell e o Aldous Huxley também, no Admirável Mundo Novo, né? Mais ou menos a ideia de você controlar as pessoas, de você determinar os destinos da humanidade, a vontade das pessoas, como eles vão gerar seus filhos, que tipo de mentalidade eles vão ter. Evidente que é possível, e eu acho que esses dois autores realmente foram incríveis na época que escreveram o livro. Então, o mundo novo do futuro na época que ele escreveu. Hoje em dia, eu acho que está faltando para a gente condição de analisar o presente e ver o nosso futuro. É evidente que o nosso futuro não vai ser o futuro que foi predito por eles. Talvez o nosso presente esteja sendo, mas eu não acredito que o nosso futuro seja. Eu acho que a gente pode planejar o nosso futuro, eu acho que a gente pode pensar em termos de futuro, justamente utilizando essa ferramenta, essa arma, também para nos defendermos. Porque você via o personagem lá do Orwell um sujeito passivo, quer dizer, ele tentava, coitado, se rebelar, mas a colocação que a gente percebe nitidamente no livro é que o sujeito não tem escapatória. A sensação de você não ter saída, que é horrível, asfixiante. O livro inteiro eu me senti bastante asfixiada pelo clima. Mesmo no Admirável Mundo Novo, que é um pouquinho menos asfixiante. Agora, nós temos que pensar no nosso futuro. E o Brasil, eu sou uma otimista e eu acho que o Brasil tem todas as chances de desenvolver projetos na área de informática. Há muita coisa a ser feita. Agora, se você não conhece o mecanismo daquilo que está te controlando, aquilo que vai te controlar, se você não sabe nem o que é um computador, se você não tem ideia da diferença entre uma coisa, entre um programa e um sistema de controle de dados, como é que você faz? Como é que você se sente? Você se sente muito pequenininho mesmo, muito ignorante. E eu acho que a gente pode fazer aqui no Brasil mais do que ficar só se reportando ao passado, que era o futuro do Orwell, e ver mais para frente, para o futuro. Eu acho que tem muita coisa pela frente. De segunda a sexta, no Canal 2, cobertura completa das notícias da cidade no Jornal de Curitiba. Segunda edição. De segunda a sexta, no Canal 2, 7h10 da noite. Oferecimento, caderneta de poupança Banestado, a poupança do Paraná. E Pomarola, o refogado da Sica, que tem a sua receita. Anuncie, não importa a sua verba. Procure sua agência ou fale diretamente conosco pelo telefone 252-4141. Liberdade, a presença sobre nós.
o ideal republicano. Ordem e progresso. Gravando, vai! Sexta, dia 16, A Fábrica de uma História.